Olá, eu sou a Silviane Pires e esta é a sua Biblioteca de Bolso. A história de hoje é da coleção Licença Poética. Este é um conto em capítulo único e eu espero que essa história lhe faça boa companhia. Chapeuzinho não sabe dizer não. Murilo observa sua secretária guardando seus objetos pessoais na bolsa. A porta do consultório tinha ficado aberta com a saída do último paciente que simplesmente passou e a deixou assim. André trabalhava com ele já fazia alguns meses. Ele a conheceu no hospital público da cidade, onde também trabalhava, e se acostumou a vê-la por lá com sua avó. Sempre para consultas de rotina ou alguma coisa que a senhora sentisse. Não era da geriatria, mas conseguiu com uma amiga de profissão detalhes sobre ela. Soube que planejava estudar nutrição e que no momento estava desempregada, a chance perfeita para contato. Acontece que ele havia montado em parceria com outros amigos uma clínica particular com diversas áreas da saúde no mesmo prédio, e ele ainda estava sem secretária. Ele poderia dizer que o que chamou a atenção dele foi a aparência de Andréia, que era uma mulher de fato muito bonita. Mas, na verdade, o que o encantou primeiro foi o cuidado dela com a avó. O que o fazia lembrar de sua própria avó, a quem tanto amava e tinha perdido fazia alguns anos. Sabia que ela seria atenciosa com seus clientes, que eram pacientes oncológicos. Claro que seu interesse maior nela era romântico. Ele procurou sondar se poderia haver alguma reciprocidade da parte dela. Caso não visse possibilidade, jamais a colocaria em situação de sentir-se desconfortável, ou ainda pior, assediada. Não era esse tipo de homem. Por sorte, percebeu que a atração era mútua. Porém, havia algo entre eles que ainda ele não conseguia identificar, pois, embora ela parecesse sempre interessada, no momento em que a convidava para sair, ela recusava, sempre alegando ter compromisso, que era, na verdade, dormir na casa da avó para que ela mesma não ficasse só. Ela virou-se e o flagrou observando. Doutor, já fechei o caixa e organizei tudo. O senhor precisa de mais alguma coisa? Na verdade, sim. Gostaria de convidá-la para comer uma pizza. Os olhos dela brilharam por um instante, mas apagaram-se rapidamente. É que hoje é minha vez de dormir com a avó, e Murilo se adiantou. Então, quando não é a sua vez? Assim posso te convidar para sair sem levar um fora. É que minha avó gosta de ficar comigo, doutor. Vamos fazer assim? Me deixe te levar até lá então, e eu não aceito não como resposta. Murilo foi desligando o computador e pediu a ajuda de André para ir desligando as luzes do andar onde ficava o consultório dele. Já no caminho, conversavam animadamente. Ele percebeu que todas as conversas de André giravam em torno de serviços que ela prestava a todos e que em nenhum momento parecia desfrutar da vida. Chegaram e Murilo se convidou para entrar e dar uma olhada na sua avó. Ver se ela estava bem, dizendo que às vezes a pressão do idoso oscila muito. Ele sabia que André não acreditou na desculpa, mas precisava conhecer a avó dela pessoalmente. Dona Isa era uma senhora adorável, fazia jus à imagem clássica das avós que querem engordar todos que vêm à sua casa. Logo deu uma bronca em André por não avisar que ela levaria visitas. Mas Murilo explicou que fora ele quem se convidou. Então, dona Isaura, é que sua neta já recusou tantas vezes meu convite para sair para jantar que eu decidi que não levaria mais um fora. Então, se a senhora aceitar, é claro, vou pedir pizza para nós. André regalou os olhos. Doutora, a avó vai comer pizza? Dona Isaura sorriu. Se ela quiser, sim, com certeza. Eu quero a minha de marguerita, adiantou-se Dona Isaura. André a repreendeu com o olhar. Ela nem se importou e continuou. Essa menina acha que é quem? Ela nem lembra que fui eu que dei o primeiro banho nela, claro. Quer ver as fotos dela de bebê, doutor? Vó, por favor, é claro que ele não quer. Eu adoraria, dona Isaura, respondeu Murilo, olhando divertidamente para André, que demonstrava um misto de preocupação com a avó comer pizza e com Murilo ver as suas fotos de bebê. Dona Isaura, então, fica com a de marguerita, eu vou de 4 queijos e você, André? André piscou algumas vezes antes de responder. Eu como junto com a avó. Nada disso, peça sua. Olha essa menina, doutor. Os três riram. Não se preocupe, André, eu sei o que estou fazendo. Sua avó não vai passar mal. Ouso dizer que ela é a mais saudável entre nós. 2 horas depois, os três conversavam animadamente. Da pizza grande de 4 queijos, restara apenas a caixa. Para a alegria de Andréia e protesto de Dona Isaura, a dela foi a média, que ela devorou. Depois teve que concordar que Murilo fizera bem em não pedir uma grande para ela.
ou acabaria comendo tudo, e Andréa tinha motivos para reclamar dele. Já a pequena portuguesa de Andréa também foi saboreada por completo. Tudo acompanhado de suco natural sem açúcar, pois não conseguiram convencer Andréa a deixar a avó tomar um cálice de vinho. Então, dona Isaura, sua neta é difícil demais. Ela sempre recusa meus convites para sair. Não nos deixou tomar nem um pouquinho de vinho. Uma verdadeira sargento, reclamou Murilo. Meu filho, pode me chamar de vó. Essa menina sempre foi assim. Falei para ela que ela se preocupa demais e precisa aproveitar mais a vida. Mas isso é culpa da mãe dela. Vó, André tentou protestar. Dona Isaura, porém, ignorando-a. Meus outros filhos mais velhos sempre se esquivam de ajudar, mas isso nunca foi um problema para mim. Tenho minha aposentadoria e posso muito bem pagar alguém para dormir aqui comigo. Quando eu não puder mais ficar sozinha durante o dia, eu pago uma cuidadora. Mas minha filha caçula, a mãe de Andréa, se importa muito com a opinião alheia. Vive dizendo que é um absurdo eu ter tantos filhos e netos e precisar de uma cuidadora para dormir aqui nos fins de semana. Porque já tem a menina que dorme aqui comigo de segunda a quinta-feira, sabe? Ela mora em um vilarejo mais afastado da cidade, é neta de uma amiga minha e faz curso durante esses dias. Por isso dorme aqui. Acontece, meu filho. Dona Isaura lançou um olhar para André, que a repreendia discretamente e prosseguiu. Que minha caçula também não quer cuidar de mim. Ela sempre foi dona de casa desde que casou e não é problema nenhum nisso. Eu mesma também sempre fui. Hoje já não tenho mais meu velho, ele me deixou a sua aposentadoria. O problema é que minha filha tem muito mais tempo livre do que André, que trabalha e estuda para o vestibular e ainda fica responsável por tudo que diz respeito a mim. E não apenas a mim, mas a absolutamente todo mundo. Desde pequena, minha filha sobrecarrega Andréa, primeiro com os afazeres domésticos. Dizia que os irmãos não podiam ajudar porque aquilo não era coisa de homem, mas ela mesma tão pouco ajudava. Depois, aos poucos, outros membros da família começaram a trazer seus pedidos para Andréa, e ela sempre dizia assim: Compras, meu filho, o nome da pobre menina já ficou sujo algumas vezes, porque primo, sobrinho e até tio apareciam pedindo para comprar no nome dela e depois não pagavam. Vânia gosta de se gabar, dizendo a todos que a filha é maravilhosa, que os irmãos são os encostados e que ainda bem que a Andréia é uma menina tão prestativa. Sempre que a Andréia sugere contratar uma cuidadora para que ela possa sair um pouco, Vânia argumenta que eu gosto muito da minha neta e que teme que ninguém cuide de mim tão bem quanto ela. É claro que eu gosto da minha neta, mas eu também gosto dos meus filhos e dos meus outros netos. E sinto muito que eles nunca queiram passar um tempo comigo. Mas sinto ainda mais ver minha neta nunca escolher a si mesma. Aprenderam tanto sobrecarregá-la que já dizem naturalmente: Andréa vai, Andréa faz. Nas datas comemorativas, todos vêm para cá comer e depois ficam espalhados no sofá, cada um com seu celular na mão. Quem passa quase todo o tempo na cozinha? Andréia. Quando eu reclamo, fazem drama, dizem que ela é maravilhosa, que não se importa em cuidar de mim e que eu estou sendo injusta com ela. Vó, já chega, o doutor Murilo deve estar cansado. Na verdade, não. Mas, vó, a senhora não pode dormir tão tarde. Muito obrigada pelo papo e por me mostrar as fotos da fofíssima Andréia. Voltarei em breve, se a senhora permitir. Com alguma outra ideia de comida que faça Andréa surtar de preocupação. Isaura sorriu satisfeita e despediu-se dele com um beijo. Vó, só mais uma coisa. Murilo já estava na porta, ao lado de Andréa, que o acompanharia até o portão. Fala bem de mim para sua neta. Pode deixar comigo. Por que você acha que mandei me chamar de vó? Isaura piscou para Murilo com um sorriso caloroso. Ele se virou para Andréia, despediu-se com um beijo no rosto e disse: Bom final de semana, Andréia, até segunda-feira. Andréia voltou-se para a avó, depois que ele se foi, com o rosto vermelho de vergonha, mas ao mesmo tempo feliz por perceber que o interesse de Murilo não era só imaginação sua. Algumas semanas depois. Doutor, já fechei o caixa e organizei tudo. O senhor precisa de mais alguma coisa? Sim. Espere só um instante enquanto eu desligo o computador. Vamos viajar neste final de semana, só eu e você. Já reservei um Airbnb. Conversei com a avó, ela me falou bastante sobre os seus gostos. Preparei um lugar muito especial para você, a menos que você não queira ir, claro. É que, sabe, hoje é sexta-feira, então a gente podia ir lá na avó de novo comer uma pizza. Eu não reclamo, desde que ela coma uma pequena, claro. Murilo sorriu.
Quanto a isso, já está tudo resolvido. Acertei com Isabel, que é uma excelente cuidadora, aliás, ela também é enfermeira. Sua avó vai ficar muito bem cuidada. Ela já tem o meu número e o seu, pode confiar. Andréa permaneceu alguns instantes olhando para o chão. Murilo aproximou-se. Andréia, você acha que precisa dizer sim a tudo o que lhe pedem porque foi condicionada a isso. Não pense que as pessoas lhe serão gratas, elas apenas se acostumaram. Não quero que aceite o meu convite porque não consegue dizer não. Quero que aceite apenas se realmente desejar ir. Afinal, quantas vezes você já disse sim para você mesma? Conversei outras vezes com sua avó. Tivemos longas conversas por telefone. Ela me contou muita coisa sobre você. Mas convivendo com você esses meses, eu também comecei a perceber um padrão. Não é só a sua família. Você acaba sempre assumindo mais do que deveria. As pessoas aprenderam que podem contar com você para tudo e aos poucos passaram a considerar isso natural. Hoje, quando alguém precisa de ajuda, nem pensa duas vezes antes de procurar você. E você sempre diz sim. Sabe de uma coisa? No momento em que você der um basta nessa exploração, muitos vão se voltar contra você. Não porque sejam pessoas más, mas porque você quebrou um padrão que era confortável para elas. Você também pode continuar dizendo sim, passar a vida inteira dizendo sim para todo mundo. E quem sabe, quando morrer, ganhar belas palavras escritas na sua lápide sobre a nobre alma que foi durante a vida. Mas não vai ser nada além disso. E então, o que vai ser? Andréia olhou para Murilo, que lhe sorria com expectativa. A casa de Isaura estava cheia. Todos os filhos e quase todos os netos vieram passar o Natal com ela, com exceção de André, que estava em lua de mel com Murilo no Caribe. Vânia estava na cozinha reclamando baixinho por estar preparando tudo sozinha. De repente não aguentou mais e foi até a sala. Algumas netas e uma das irmãs estavam lá assistindo um filme de Natal, enquanto os outros tomavam sol na varanda. Será que as bonitas podem tirar o bumbum do sofá e vir me ajudar? Acham que eu sou alguma escrava para fazer tudo sozinha? Estou trabalhando para um batalhão? Antes que qualquer uma respondesse, Dona Isaura, que estava no quarto, cochilando, apareceu na sala. Engraçado, não é mesmo? André fazia tudo isso sozinho e não reclamava. Aliás, fazia tudo para todos. Verdade, vó. Um dos filhos de Isaura, que ouvia a reclamação da irmã, entrou na sala gargalhando com a resposta da mãe. Vânia gostava mesmo de se gabar, dizendo que a filha era a melhor filha do mundo, que nós éramos todos escorados e que não cuidávamos da senhora. E agora está aí, a filha casou em dezembro e nem veio passar o Natal em família. Os demais que estavam na varanda aproximaram-se ao perceber o cheiro de discussão no ar. Nada disso, Sotero. A culpa é desse doutor. Ele fez a cabeça da Andréia. Ela não era assim. Sempre gostou de ficar com a avó e eu não menti. Vocês sempre se esquivaram de cuidar da mamãe. E seus filhos também, vociferou Vânia. É que esse homem, interrompeu Dona Isaura, acomodando-se na cadeira de balanço, ajudou minha neta a deixar de ser explorada por vocês. Vânia olhou para a mãe horrorizada com o que acabara de ouvir. É isso mesmo. Você sempre gabou sua filha, mas a verdade é que se alguém quisesse ficar comigo, não digo por obrigação, mas por vontade, poderiam ser meus filhos. Você, Vânia, queria a glória de ser vista como uma boa filha e uma boa mãe, aquela que educou uma filha prestativa enquanto você mesma não fazia nada. Isaura então voltou a olhar para os demais que assistiam satisfeitos à bronca dirigida a Vânia. E quanto a vocês, são exatamente iguais a ela. O silêncio tomou conta da sala. Isaura voltou os olhos num porta-retrato que estava sobre a estante. Na fotografia, André e Murilo sorriam na saída da igreja no dia do casamento, e ela sorriu. Mas, por sorte, nessa história, a Chapeuzinho fugiu com o lobo mau. Naquele instante, um cheiro forte invadiu a sala. Tem alguma coisa queimando na cozinha. Ai, o peru de Natal! Gritou Vânia, correndo para a cozinha, seguida pelas outras mulheres. Enquanto isso, as demais voltaram a olhar para seus celulares, exatamente como Isaura já estava acostumada a ver. Ela apenas sorriu mais uma vez, acomodando-se melhor na cadeira de balanço e voltou a sua atenção para o filme. Fim. E você, conhece alguém assim como André que tem dificuldade de dizer não? Ou já viveu uma situação parecida? Conte sua história nos comentários, vou adorar ler. Se gostou deste conto, volte na próxima semana. Aqui na Biblioteca de Bolso sempre haverá uma nova história esperando por você. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.